A Secretaria de Estado de Saúde confirmou o segundo caso de sarampo no Maranhão. Desta vez, uma criança de 8 meses foi confirmada com a doença. No interior do estado, o trabalho com profissionais de saúde está sendo intensificado. As orientações são sobre ações de controle do sarampo e também da rubéola. As oficinas acontecem no auditório do SAMU. No Brasil, tem 2.331 casos confirmados de sarampo e mais de 10 mil em investigação, segundo o balanço divulgado na última quarta-feira, 28 de agosto, pelo Ministério da Saúde. No Maranhão, foram registrados 2 casos, nas cidades de Lago da Pedra e Vitorino Freire. Graças a Deus estão bem, né? Mas já foram 2 casos noticiados e que a gente tem que se preocupar com isso. Estavam reunidos médicos, enfermeiros, coordenadores e profissionais que trabalham nos atendimentos de emergência, representantes de 7 cidades da região de Caxias e também de Timon. As pessoas que têm certeza que tiveram sarampo, elas já estão com a sua imunidade garantida. Agora, quem não tem o seu esquema completo, tanto crianças quanto adultos, deve aí procurar os postos de vacina para completar as doses. Maior risco de complicação do sarampo ocorre em crianças com carência de vitamina A, gestantes, desnutridos, imunodeprimidos e adultos entre 20 a 29 anos. O sarampo é uma doença viral, de transmissão muito fácil, porque a transmissão se dá através de secreções da orofaringe, que é da boca e do nariz, ao falar, ao tossir. Prevenção é a vacina. Não temos outro tipo de prevenção efetiva que não seja a vacina. Aqui no estúdio do Bom Dia Maranhão, recebo o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, para nos falar mais sobre o combate ao sarampo aqui no estado. Bom dia, secretário. Bom dia. Secretário, nós vemos hoje o sarampo é uma preocupação global, né? E há uma epidemia aí, nós temos São Paulo, por exemplo, com um surto. Qual a razão? Quais são as razões da volta do sarampo? Sobretudo a baixa vacinação. O sarampo, ele assusta o mundo, ele não assusta só o Brasil. O sarampo se tornou um problema mundial. A gente teve casos na Europa, casos nos Estados Unidos que há muito tempo não tinha. O Brasil era território livre do sarampo, a gente chegou a ganhar um diploma, uma certificação em razão disso. E, infelizmente, voltou com muita força. Voltou no Brasil, a princípio, pela fronteira. A gente tem uma crise humanitária grave na Venezuela, a gente não tem a vacinação da população lá. E chegou, a princípio, por Roraima. Roraima é um território onde a gente não tem uma circulação tão grande de pessoas. Mas, a partir do momento que chega em São Paulo, e aí só em São Paulo já são mais de 2.000 casos, a gente sabe que vai ser um problema para o vírus, porque o vírus está em circulação no país e a gente vai ter praticamente, a gente tem gente do Brasil inteiro indo e voltando de São Paulo. Então a gente passou a ter, já são 12 estados do país, a gente tem outros em investigação, muito provavelmente até o final do ano a gente deve ter todos os estados do país com pelo menos um caso de sarampo. O primeiro caso aqui no Maranhão foi registrado com uma mulher que viajou, inclusive, para São Paulo, não é, secretário? Mas exatamente isso, veja só. Foi uma professora que foi com a turma de alunos a São Paulo, quando voltou ela estava doente. Obviamente que a gente faz o bloqueio desses casos. A nossa medida enquanto Secretaria de Saúde é evitar que essa pessoa possa transmitir o sarampo para outras pessoas aqui do estado, porque veio de fora. Já o outro caso, que não é esse caso dessa professora de Vitorino Freire, é o caso de Lago da Pedra, está em investigação ainda para se saber, porque foi uma bebê, 8 meses, a princípio ela não saiu do estado, então a gente tem que entender como houve a transmissão do sarampo a ela, mas também feito bloqueio ali de todos que têm contato com aquela criança. O que é importante? Fazer a vacinação. Infelizmente, a gente sabe que isso é responsabilidade dos municípios, mas a gente tem que pedir o tempo inteiro. A gente tem um número muito baixo de vacinação no estado. A gente, na verdade, está entre o 25º ou 26º estado do país em vacinação, ou seja, está entre os últimos. Desse ano, nosso percentual de vacinação não chega a 60%. A meta é chegar a pelo menos 95%. Então, está muito baixo. As crianças não têm como se vacinar. Não tem. Eu peço, a gente faz encarecidamente aos pais, levem seu filho para vacinação. Agora, a gente está nesse período de surto,
já que a gente tem muitos casos no país, para as crianças de 6 meses até 11 meses e 29 dias, a dose 0. A partir de 1 ano, a partir de 12 meses, a primeira dose, que é da tríplice viral, e com 15 meses, a segunda dose, que é a dose de reforço. Leve seus filhos para vacinar. Não tem jeito. Agora, nesse ponto, a gente vai estar focando nas crianças e nos profissionais de saúde e nas ações de bloqueio para os casos eventualmente de sarampo que a gente encontrar. Nós temos 2 casos confirmados, mas quantos casos estão sendo investigados ou foram notificados aqui no estado? A gente já tem perto de 10 de casos em investigação. A gente tem outros estados do Nordeste que já tem 300, 400 casos em investigação. A gente não está na pior situação do que, por exemplo, Bahia e Pernambuco. Mas a gente tem de se preocupar porque, infelizmente, a nossa cobertura vacinal ela é muito baixa. Então, a gente faz o pedido aos pais, levem seus filhos ao posto de saúde, não tem contraindicação, não tem por que ter medo, não deem ouvidos ao movimento antivacina ou a coisas que vocês escutam no WhatsApp, que vai causar isso ou vai causar aquilo. A gente não pode fazer um elogio à ignorância, né? A gente vive, infelizmente, uma era no mundo de elogio à ignorância. E tem sido fortificado cada vez mais o movimento antivacina. É curioso que um desses próceres desse movimento antivacina teve um filho que faleceu de sarampo, exatamente porque ele não vacinou seu filho. Agora, veja só, ele era vacinado. Aí ele não teve, morreu lá na Europa, né? A gente coloca isso como exemplo para demonstrar assim, sarampo pode matar. E deixa sequelas terríveis também. E deixa sequelas terríveis. Então, assim, não é algo simples, não é uma gripe. Não é isso. Não é algo corriqueiro. É uma doença para a gente evitar. Como é que a gente evita? Se vacinando. E é preciso ficar atento também, a gente fala muito sobre vacinação em relação às crianças, mas os adultos também precisam se vacinar. Os adultos também precisam se vacinar até 29 anos, 2 doses. A partir dos 30, você só precisa tomar 1 dose, porque provavelmente você já teve contato, ou seja, até acima de 49, então nem precisa, porque muito provavelmente ou você já teve a doença, ou já teve contato com alguém que teve a doença, então você está imunizado. Tá? Mas até 29 anos, sobretudo, pessoal mais jovem, 2 doses para ficar imunizado contra a doença. Secretário, desses casos que estão sendo investigados, existe uma predominância em determinada região? Há casos, por exemplo, que estão sendo investigados, houve notificação da capital? Ainda não houve caso da capital, mas por que a capital não se preocupa? Porque é a menor cobertura vacinal do estado. A região que tem menor cobertura vacinal do estado, veja só, é a nossa capital. Qual é o índice que a gente tem? A gente tem aí 1/3 só, mais ou menos, de cobertura. Pouco mais de 30% de cobertura. E tem vacina nos postos. Infelizmente, muita gente pergunta, o Brasil vai fazer um dia D, vai fazer uma campanha voltada só para vacinação de sarampo? O Brasil não estava preparado para isso, o Ministério não tem como produzir em quantidade tão rápida essas vacinas que a gente precisa. Então, não haverá uma campanha voltada especificamente para isso. A gente vai ter um dia D, muito provavelmente no mês de outubro, mas, por hora, leve suas crianças, a gente vai estar dando prioridade às crianças. Qualquer posto, qualquer unidade básica de saúde é para ter o esquema de imunização, é para ter lá a possibilidade de fazer a vacinação. Secretário Carlos Lula, obrigado pela entrevista, pelas informações aqui no Bom Dia Maranhão. Eu que agradeço.